Aleluia, glória a Deus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Ei, como Deus é bom, né, meus irmãos? Apesar das lutas, apesar das dificuldades, mas mais uma semana o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, amém? Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, e também abra, se você puder, em 1 Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos ler um pouquinho de cada texto, porque eles vão se completar. Enquanto você abre, eu vou ler o tema do nosso mês, que é guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, vou começar a leitura bíblica, e a minha leitura é numa versão moderna que facilita a nossa compreensão. 2 Samuel, capítulo 6, está escrito que Davi reuniu todos os melhores guerreiros de Israel. Ele não reuniu qualquer guerreiro, ele escolheu os melhores, e nós precisamos sempre estar entre os melhores, porque a palavra de Deus declara que tudo que nós colocarmos as nossas mãos vai prosperar. Então, no trabalho que nós fazemos dentro de casa, fora de casa, aqueles que trabalham fora, aqueles que estudam, sempre vai prosperar, sempre vai estar entre aqueles que são os melhores. Agora, preste atenção no número de guerreiros que Davi reuniu. Davi reuniu todos os melhores guerreiros de Israel. 30.000 guerreiros ao todo ele reuniu. E talvez você esteja pensando que ele reuniu 30.000 soldados para ir à guerra, mas não foi isso. Versículo 2: Partiu Davi com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Versículo 3: Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam essa carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel, lembrando que são 30.000, né? Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, cantando cânticos, tocando todo tipo de instrumento musical, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca que estava escorregando dentro da carroça. Versículo 7. Obrigado, Adriana. Deus abençoe. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu aquele homem por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então imaginem, meus irmãos, a festa que estava, aquela quantidade de guerreiros, mais os levitas, todos tocando instrumentos, cantando, era de fato uma festa a Deus, porque eles estavam transportando a arca pela primeira vez para Jerusalém, quando de repente um homem toca na arca da aliança e Deus fica irado e Deus mata aquela pessoa. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 8. Davi ficou indignado.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou indignado porque ele não entendeu por que aquilo havia acontecido. E quantas vezes eu e você ficamos também sem entender por que Deus está permitindo que algumas tragédias aconteçam conosco ou ao nosso redor. Versículo 8. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor veio contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gade, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então imagine, né? Davi parou o país, convocou todos os seus melhores guerreiros, generais, capitães, tenentes, chamou todos os sacerdotes, todos os levitas, eles foram fazendo festa, transportando a arca, e por um período, né, do percurso estava indo tudo bem, até que esse homem morre. Os instrumentos param de tocar, o povo para de cantar, fica todo mundo com aquela cara de velório, sem entender o que tinha acontecido, e Davi e todo o povo de Israel, de cabeça baixa, sem falar nada, e cada um volta para sua casa. E eu imagino as pessoas perguntando, quando essas pessoas que cada um foi para sua casa, eles perguntam: e aí, como é que foi? Foi terrível, foi inexplicável. Um homem morreu, nós não conseguimos levar a arca do Senhor para Jerusalém. Mas por quê? A gente não sabe, a gente precisa entender o que aconteceu, por que ficou irado. E agora, então, eu quero convidar você a, se você puder, abrir em 1 Crônicas, no capítulo 15, que nós vamos entender aquilo que aconteceu. Nós vamos acompanhar a jornada de Davi, que também descobriu por que tudo isso aconteceu. Então, 1 Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz que Davi construiu várias casas para ele na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém, e também preparou, e é isso que nos importa, um lugar para a arca de Deus, e armou uma tenda especial para receber a arca da aliança. Versículo 2. Em seguida, Davi ordenou: ninguém. Agora ele já tem informação, agora Davi já sabe como é que tem que fazer. Ninguém, a não ser os levitas, levarão a arca de Deus. O Senhor os escolheu, diz Davi. O Senhor os escolheu os levitas para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Versículo 3. Então Davi novamente, se passaram 3 meses, né? Convocou todo o Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. E aí então no versículo 4, ele fala o número de sacerdotes. Se somar os sacerdotes e levitas, temos quase 1000 pessoas só entre sacerdotes e levitas. Mas pule para o versículo 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abitar e os chefes dos levitas, que eram Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Abinadab. E Davi disse para os chefes dos levitas: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Consagrem-se. Veja que da primeira vez não teve nada disso, né? Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes, né, os seus familiares que são levitas, para depois disso trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela. A ira do Senhor
Davi contando, a ira do Senhor naquela ocasião veio contra nós, pois não foram vocês, os levitas, que estavam carregando a arca. Nós não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportar a arca do Senhor. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando varas presas a ela, conforme havia a instrução de Moisés. Então agora nós vamos voltar novamente para 2 Samuel para fechar o texto. Então Davi foi até lá com grande festa e levou a arca do Senhor da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Versículo 13. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi mandava sacrificar um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. E a sequência desse acontecimento, você bem lembra, é que Davi chega em Jerusalém e ele está entre o povo, ele não está vestido com a sua roupa de rei, ele está com uma roupa de levita, que era uma roupa bem simples, e ele estava lá cantando e pulando junto ao povo. Mical fica inconformada e tem toda uma consequência em cima disso. Então, meus irmãos, qual que é o ponto que nós precisamos entender aqui? Moisés, quando ele recebeu as leis, os 10 mandamentos, ele também deu ao povo todas as instruções como deveria ser transportada a Arca da Aliança. Porque quando eles estavam no deserto, de tempos em tempos eles mudavam de lugar. Então a Arca da Aliança precisava ser transportada. E ele disse que os levitas deveriam levar a Arca da Aliança sobre os ombros. Imagine, né, que a minha Bíblia é uma arca, nas laterais tinha umas argolas, eles passavam a vara e cada um dos levitas pegava no pedaço da vara e eles iam carregando. Mas isso foi na época de Moisés. De Moisés a Davi, irmãos, passou muitos e muitos e muitos anos. Eles esqueceram como é que se fazia isso, esqueceram de consultar a palavra do Senhor. E por conta disso veio uma consequência grave. E nós, meus irmãos, fazemos hoje a mesma coisa. Nós esquecemos de consultar ao Senhor sobre diversas coisas do nosso dia a dia que são mais importantes, que a gente deveria consultar antes de tomar uma decisão, e a gente sai fazendo e depois a consequência vem. Mas talvez você se pergunte, mas de onde que eles tiraram a ideia de arrumar uma carroça nova para transportar a Arca da Aliança? E se você fez essa pergunta, parabéns, essa é uma excelente pergunta, porque isso também depõe contra Davi e todos os sacerdotes e levitas da época dele. Porque essa ideia veio dos filisteus. Quando o profeta Eli ainda era vivo, Saul nem sonhava ainda ser rei, o povo estava desobedecendo ao Senhor. E eles foram para uma batalha, e estavam perdendo as batalhas. Então eles tiveram uma grande ideia. Se nós levarmos a Arca da Aliança para a batalha, a presença do Senhor vai conosco e nós vamos ganhar a batalha. E isso deu muito errado. E isso nos remete, inclusive, a muitas igrejas que acham que simplesmente falar sobre o Espírito Santo, ficar conduzindo uma reflexão sobre isso, já basta. Mas não basta, nós precisamos aplicar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nessa ocasião, o povo de Deus foi para a batalha contra os filisteus e levaram a arca e perderam a guerra.
E os filisteus ficaram com a arca da aliança sobre o poder deles. Mas quais foram as consequências? Os filisteus começaram a ter tumores sobre todo o povo. E esses tumores foram tão fortes que parte da população começou a morrer. E eles chegaram à conclusão que isso estava acontecendo por causa da arca da aliança que estava entre eles. Então o que eles fizeram? Vamos mandar essa arca de volta para o povo de Deus. E assim eles fizeram. E aí então eles construíram uma carroça nova e colocaram a arca nessa carroça nova e levaram para uma das cidades em que estava o povo de Deus. E quando chegou lá, quando essa carroça chegou lá, mais uma vez nós vimos o povo de Deus deixar de obedecer aquilo que era a palavra do Senhor e fazer aquilo que achava que devia ter sido feito. E nessa ocasião, quando a arca da aliança chegou numa carroça ao povo de Deus, 70 homens daquela cidade, curiosos, simplesmente decidiram abrir a arca e olhar o que tinha dentro da arca. E a palavra de Deus dizia que isso era proibido. Somente o sacerdote poderia se aproximar da arca, somente o sacerdote poderia fazer isso. E 70 homens naquela ocasião morreram porque olharam para dentro da arca. Isso está registrado na história, eles sabiam disso. Davi tinha isso registrado como nós temos hoje, mas eles não consultaram. Então, quando nós vemos Davi transportando a arca numa carroça, já fez um erro, que tinha que ser sobre os ombros dos levitas. Quando um homem quer tocar, por mais que a intenção dele seja uma intenção genuína, nossa, minha intenção é boa, eu quero simplesmente segurar a arca para que a arca não caia. Irmãos, ele tinha que deixar a arca cair. O que ia acontecer, a gente não pode imaginar, mas ia ser uma outra consequência, mas aquele homem não iria morrer. E infelizmente, meus irmãos, a gente vê então Davi indignado, com medo, voltando para casa triste. E Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor é aquele que abre portas, e as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas as portas que o Senhor fecha, ninguém também consegue tornar a abrir. Então, o que a gente precisa pensar com isso? Que por mais que a gente esteja bem intencionado em fazer uma coisa, que a gente até acha que está fazendo uma coisa boa, a gente tem que se perguntar, mas eu estou fazendo de acordo com a direção do Senhor, ou eu estou fazendo de acordo com aquilo que a minha cabeça diz que é o certo? Porque tem horas, meus irmãos, que a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa. Só que depois, lá na frente, é que a gente vai descobrir que aquilo não foi uma coisa boa. E quando Deus fecha uma porta diante de nós, se a gente não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, se a gente não tiver discernimento, a gente vai colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa nas pessoas, vai colocar a culpa nas circunstâncias, vai colocar a culpa em todo mundo, em qualquer situação, menos naquilo que é o correto, que não foi outra pessoa a não ser o próprio Senhor que fechou aquela porta para que aquilo não continuasse, porque se continuasse seria pior. E a gente vê isso na prática. Às vezes a pessoa quer um emprego e não consegue um emprego, às vezes ela até já tem um emprego e ela perde aquele emprego
porque Deus realmente está fechando aquela porta, aquele tempo naquele emprego está fechando. Ela tem uma amizade e ela insiste naquela amizade, mesmo sabendo que aquela amizade não é boa, aquela pessoa não tem bom comportamento, não tem um exemplo bom, mas ela insiste. E aí Deus começa a fechar a porta, e por mais que ela queira estar próxima da pessoa, se aproximar daquela pessoa, Deus vai fazendo com que aquela pessoa vai se afastando. Às vezes é um problema na área financeira. A pessoa tem lá uma situação e está insistindo, e aquilo não vai dar certo. A gente vê isso muito com crente. Área financeira. Você está indo bem, está prosperando, mas você foi inserido no reino de Deus. Como dizia sua mãe, você não é qualquer um. Então, entre algumas coisas, você precisa lembrar que você precisa contribuir na casa de Deus. E aí Deus fala que você precisa dizimar, que você precisa ofertar. E você não faz. E aí você não prospera. E aí você pede para Deus te prosperar. Prosperidade não vem. O emprego não acontece como precisa, você não consegue prosperar. Por quê? Porque você está amarrado em uma área que Deus fechou uma porta porque você não está obedecendo. Eu já tive uma experiência de uma pessoa próxima a mim, estava com um problema financeiro, crente também, e veio me pedir dinheiro emprestado. E eu ia emprestar dinheiro para a pessoa, né? E Deus falou para mim assim: olha, eu estou tratando com ela, estou fechando as portas financeiras, porque ela precisa ser disciplinada. Se você emprestar o dinheiro para ela, eu vou precisar disciplinar você também. O que você prefere fazer? Já basta as disciplinas que eu já levo só por minha conta mesmo, né? Chamei a pessoa, falei: meu irmão, vou perguntar uma coisa para você é dizimista? Ah, então, eu nem era pastor na época, então eu já sabia que você não era dizimista. Eu falei: mas por quê? Né? Porque Deus falou para mim que você está passando por esse aperto porque você ainda tem um coração duro, você não... Sabe, irmãos, e uma coisa, muitas pessoas, elas não dizimam, não é porque elas não têm condições de dizimar, não é porque elas têm um coração ruim, não é nada disso. É que no final das contas, ela não confia porque não teve um ensinamento, não teve experiência, não teve outros exemplos. Ela não confia que Deus vai suprir ela se ela entregar 10% daquilo que ela recebe. E eu, quando me converti, eu passei por essa experiência. Eu ganhava pouco, tinha um monte de despesa, o dinheiro que entrava, ele desaparecia, pagava todas as minhas contas. E para resumir, meus irmãos, a minha experiência, o milagre que aconteceu, não foi como normalmente você ouve os pastores dizendo: que apareceu um dinheiro na minha conta, uma pessoa me fez uma oferta. Nada disso. Comigo não aconteceu nada de extraordinário, não aconteceu nada de sobrenatural. Aí você fala assim: mas então como é que foi que você fez isso? Primeira coisa é que eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou desistir de ser dizimista, porque eu já estou no 3º mês aqui, eu estou com as contas na goela. E Deus falou para mim: está acontecendo, é que você não observou, porque o maior milagre é a transformação na sua cabeça sobre como administrar o dinheiro, para aprender a guardar o dinheiro no seu bolso. Mas Senhor, mas eu já ganhei um pouquinho. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E aí, irmão, você começa a aprender que com Deus não adianta você querer argumentar, porque Deus sempre vai ganhar. E eu comecei, meus irmãos,
a então administrar aquele pouquinho que eu ganhava e dando lá o meu dízimo. E chegou um momento que Deus falou assim: agora, além de fazer isso, você ainda vai guardar todo mês um pouquinho na poupança. Eu sei, mas não sobra. Comece com R$10, porque é a mudança de mentalidade. Quando você começa a guardar dinheiro, ainda que seja só um pouquinho todo mês, você muda o seu perfil para um perfil de investidor. Sabe quem é que entende bem disso? Gerente de banco. Para gerente de banco, só existe 2 tipos de pessoa: o investidor e aquele que é o tomador de dinheiro emprestado. Porque o investidor é alguém que sabe administrar o seu dinheiro, ele faz sobrar todo mês um pouquinho de dinheiro e ele vai investir. A conta nunca está devedora, ele nunca está com o nome sujo, porque ele tem dinheiro aplicado, ainda que seja pouco. O importante aqui não é a quantidade, o que importa aqui é a mentalidade. Mas tem o outro, que é o tomador de dinheiro, aquele que está sempre pegando dinheiro emprestado. Comprando no cartão de crédito, não paga a parcela total, paga só o mínimo, os juros vão se acumulando, compra e naquela, depois eu dou um jeito para pagar, não paga e fica com o nome sujo, enfim. Então, meus irmãos, eu comecei a mudar a minha maneira de pensar. E a hora que eu fiquei bom na prova, sabe o que aconteceu? Deus falou assim: agora você vai começar a trabalhar melhor. Primeiro a área financeira, primeiro mudando a cabeça. Depois que eu já tinha feito essa lição de casa, agora você vai se destacar como funcionário. Tudo que você fizer tem que ser o melhor. E eu trabalhava numa empresa grande. Eu falei: mas Senhor, aqui todo mundo faz de conta que trabalha, eu faço também de conta que eu trabalho. Quando chega o chefe, eu dou aquela lá, papapá, o chefe sai de perto, eu dou aquela enrolada e fico por ali, né? Então, mas agora o seu modelo é José no Egito. Estava na casa de Potifar, virou o administrador da casa. Estava na prisão, ficou com a chave da prisão na mão e virou governador. E aí, meus irmãos, eu falei: puxa Senhor, mas e aquela vida de moleza, né? Que só estalar os dedos e a coisa acontece. Eu ouço tantos pastores falando que é só dizimar, que uma pessoa vem, um parente que você não conhecia morre, te dá uma herança e tudo. Não. E sabe, meus irmãos, quantas pessoas ganham na loteria esportiva prêmios milionários e voltam a ficar pobre? A maior parte. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque aqui não mudou. É que nem pessoa que faz cirurgia para emagrecer, emagrece e depois de um tempo engorda tudo de novo, porque não mudou aqui. Tem que mudar aqui. E aí depois que eu comecei a trabalhar desse jeito, aí então Deus abriu uma oportunidade e eu então pude ser promovido, porque entre as pessoas da empresa eu era conhecido como um dos melhores. E aí na própria empresa mesmo, eu fui promovido, meu salário mais que triplicou, e aí eu comecei a prosperar. Então, meus irmãos, existem portas que quem fecha não é o diabo, não é o inimigo, não é uma pessoa que está perseguindo você. É alguma coisa que às vezes você ainda não percebeu. E a gente tem um exemplo muito claro de Jonas. Jonas tinha uma direção do Senhor. Jonas, você vai para Nínive. E o Jonas: não vou. Não gosto daquele povo é bárbaro, aquele povo é um povo terrível. Se eu for para lá, o Senhor vai abençoar aquele povo. Não vou. E o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Então, meus irmãos, tem hora que Deus vai fechar portas na sua cara. E você precisa entender isso. E em Atos, no capítulo 16, isso aparece de maneira muito clara. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo e a turma lá que estava viajando em missões, eles queriam ir para a Ásia. Para fazer o quê?
para pregar a palavra de Deus na Ásia. E por 2 vezes o Espírito Santo disse: não, vocês não vão para lá. Se fosse eu e você, como é que a gente iria reagir? Sabe por quê? Porque a história não termina nesse não. Aí Deus dá uma visão para Paulo dias depois, não foi no mesmo momento, dias depois, para ele ir para Macedônia, porque tinha lá um homem que precisava ouvir a palavra de Deus. Paulo vai, e aí então ele vai para a cidade de Filipos, ele prega, a primeira pessoa na Europa, né? Macedônia fica na Europa, foi a primeira vez que o evangelho chegou na Europa. Uma mulher, a primeira a se converter, que é Lídia, e na sequência o povo se revolta com Paulo, o povo arrasta Paulo, o povo bate no Paulo, Paulo vai para a cadeia, cheio de ferida nas costas, e ele podia se perguntar: Senhor, eu queria ir para a Ásia. Se eu fosse para a Ásia, eu não estava aqui agora com as costas toda em carne viva e não tinha passado essa vergonha. Mas Paulo não tinha a pouca fé que eu tenho, por exemplo. E aí a Bíblia fala, em Atos capítulo 16, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, apesar de estarem lá envergonhados, humilhados, com as costas em carne vivas, porque eles tinham apanhado, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar o Senhor, e veio um terremoto, a prisão veio abaixo, e o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, porque todas as portas se abriram, e Paulo pregou para aquele carcereiro e para a família dele. E se ele não tivesse feito isso, jamais isso teria acontecido, essa história não teria sido registrada, aquelas pessoas não teriam se convertido e nós não saberíamos jamais que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E depois, no tempo certo, Deus permitiu que Paulo fosse à Ásia, ele pregou lá, abriu várias igrejas, as cartas de Apocalipse são dessa região, e as coisas aconteceram como deveria acontecer no tempo de Deus. E sabendo de tudo isso, como é que a gente vai aplicar na nossa vida? Não teimando contra Deus, não tentando insistir numa amizade ruim, numa amizade que você sabe que não convém, não insistindo num negócio que é ruim, que você sabe que não está prosperando, não aceitando uma mudança talvez de fase na sua vida. Eu tenho amigos conhecidos que não aceitam que estão ficando velho, insistem em dizer que são jovens. Não dá, meu filho, para você achar que você é jovem. Põe o óculos no espelho. Primeira vez que um amigo meu perguntou para mim se eu já tinha, depois que eu fiz 40 anos, estou com quase 60, ele virou para mim e falou assim: escuta, você já se olhou no espelho de óculos? Na época ele enxergava bem, né? Eu disse: não, nunca olhei no espelho de pertinho de óculos. Então, mas uma hora você faz uma experiência, mas você vai se assustar, tá? Né? Você põe o óculos, você olha bem de pertinho para você. E aí eu fiquei curioso, né? Fui para casa, assim que deu uma oportunidade, botei os óculos e olhei, falei: Jesus, misericórdia, o que aconteceu com aquele menino? Puxa vida, né? Nunca fui lindo, né? Mas não era desse jeito, né? Oh, meu Pai do céu. Então, sabe, meus irmãos, a gente precisa entender que as coisas mudam, as fases mudam, e a gente precisa mudar. A única coisa, meus irmãos, que não muda é a palavra de Deus. Todo o restante muda. E essa era a grande crise de Salomão, porque ele fez tantas coisas e ele viu que no final das contas ele não tinha controle de nada. Nós não temos controle de nada. Tudo está nas mãos do Senhor, e o que nós temos que fazer é entregar a nossa vontade à vontade do Senhor, para que a gente possa viver todos os planos que Deus tem para nós. E por vezes, meus irmãos, nós até oramos assim: Senhor, dirige a minha vida. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso.
E todas as vezes que eu vejo uma pessoa orando a oração do Pai Nosso, me dá uma vontade de perguntar para ela se ela entendeu a oração do Pai Nosso. Porque lá, no final da oração, está dizendo, né? Que seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. E para fazer a vontade de Deus na nossa vida, a gente tem que abrir mão da nossa vontade. E é por isso que a Bíblia nunca disse em nenhum momento que nessa vida você vai ser feliz. Não tem. Você pode ler, você pode pedir para o chat GPT, qualquer inteligência artificial, procurar se está escrito na Bíblia que enquanto você estiver na terra, você vai ser feliz. O que está escrito é depois que Jesus nos levar, aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, não há mais tristeza, não haverá mais traição, decepção, não haverá mais doença, não haverá mais nada. Mas agora, tanto é que Jesus disse, nesse mundo você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo, aguenta firme, porque depois vai valer a pena. Estou dando aqui a minha própria tradução, né? E é isso que nós devemos fazer. Então, meus irmãos, como nós devemos fazer para reconhecer uma porta que a gente começou a desconfiar que foi Deus que fechou? Não é difícil. A primeira coisa é lembrar que, por mais que você esteja cheio de boas intenções, isso não basta. Davi estava cheio de boas intenções. A Arca da Aliança estava num lugar aproximadamente aí entre 11 a 15 quilômetros de distância de Jerusalém. A Arca da Aliança nunca tinha ido para Jerusalém. Então o que ele queria fazer? Já que eu fiz de Jerusalém a capital do reino, já que eu que sou rei moro em Jerusalém, nada mais justo do que a arca que representa a presença do nosso Deus também esteja em Jerusalém. Então ele fez um lugar apropriado e queria levar a arca para lá. Então a intenção dele era boa, ele queria exaltar o nome do Senhor, só que queria fazer isso do jeito que ele achou que deveria fazer. E por isso que deu errado. Mas quando ele voltou-se para a palavra de Deus e fez como a Bíblia diz que deveria ser feito, aí deu certo. Então a gente precisa lembrar disso também. Por vezes a gente pode estar querendo fazer uma coisa boa, mas será que a gente está fazendo do jeito que Deus gostaria que a gente fizesse? Porque senão é melhor parar, consultar e depois fazer como deve ser feito. Agora, uma outra maneira de você entender se existe uma porta que Deus está fechando é sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que ele diz: que a paz de Cristo seja o árbitro, que a paz de Deus seja o juiz no seu coração. E juiz aqui não é no sentido de julgar, etc., mas principalmente as mulheres têm muito isso. Às vezes nós homens enxergamos uma situação, um negócio, alguma coisa que a gente quer fazer, trocar de carro, trocar de cidade, mudar de cidade, seja lá o que for, mudar um menino de escola, e a gente, eu vou fazer isso, aquilo e tudo mais, e normalmente as mulheres são as primeiras a dizer, não sei explicar, mas isso não é bom. E eu tenho uma experiência terrível com isso. Quando eu era jovem, minha mulher engravidou e eu queria comprar um carro grande, uma caminhonete. A gente tinha carros menores, né? E eu fui comprar um carro usado e eu vi uma caminhonete com uma excelente oportunidade, porque o cara estava apertado e tudo mais, era um mecânico que me indicou, o mecânico levou o carro na minha casa, né, para eu ver, a minha mulher ver, e eu babei no carro, como diz o povo, né? Preço muito bom e tudo mais, e minha mulher virou para mim e falou assim: bem, não compra esse carro, que eu tô achando que tem alguma coisa estranha, não tô sentindo paz. Não, é que você não entende de carro, lá, o mecânico já falou que tá mal. E naquela época não tinha o que tem hoje de
consultar o documento para ver se tem alguma coisa de acidente do carro e tudo mais. Hoje você vai lá, faz uma vistoria, a vistoria fala tudo, né? Naquela época não. E aí, o bobão aqui foi lá e comprou o carro. Comprei o carro, fui levar para fazer vistoria. Aí a companhia de seguro falou assim: não, esse carro a gente não pode fazer vistoria, porque esse carro já foi capotado, esse carro foi dado perda total, esse carro foi para leilão, o senhor comprou o carro em leilão? Eu falei assim: não, eu comprei o carro em leilão, coisa nenhuma. Resumo da história, irmãos. Eu falei com a pessoa que me vendeu o carro, ele falou assim: se vira, você não comprou, agora o carro é seu. Entrei na justiça, minha mulher estava grávida. Eu consegui resolver esse imbróglio quando meu filho estava com em torno de 14 anos. Porque para piorar a situação, no meio da história, quando eu já tinha ganhado na segunda instância, porque eu ganhei na primeira, ele recorreu, foi para a segunda instância. Quando eu ganhei na segunda instância, o proprietário faleceu. Aí precisou abrir inventário, aquelas coisas todas. Resumindo, meus irmãos, se eu pudesse morrer umas 20 vezes, eu morri umas 20 vezes de arrependimento de não ter ouvido o conselho da minha mulher e não ter comprado aquele carro. E aí, todas as vezes que a gente lembra dessa história, eu ainda morro de vergonha. Então, todas as vezes, depois disso que a mulher fala, não faça tal coisa, eu falo, eu acho que é melhor não fazer mesmo, porque, né, tô sentindo que não é para fazer, né? E às vezes mesmo, com a maior vontade do mundo, eu falo, o quê? Eu passar de novo por aquilo? Eu não passo, não, de jeito nenhum. Minha mulher falou qualquer coisa, meu irmão, acabou a conversa. Aprendi do jeito mais difícil do mundo. E era aqui uma coisinha da palavra de Deus. A paz, né, do Senhor seja o árbitro no seu coração, o juiz. Você começou a não se sentir em paz com uma situação. Irmão, vai orar, porque é o Senhor te mostrando alguma coisa e de fato algo nesse negócio aí não está bom, que às vezes você não consegue ver, mas Deus consegue ver aquilo que está encoberto, né? Então, o Espírito Santo, por vezes, traz mesmo esse desconforto, e isso é um discernimento espiritual, que um dom, né, que você está recebendo do Senhor e não tá percebendo. Então, né, uma outra situação é consultar a própria palavra de Deus, né? Eu fico até abismado, né, de citar isso como exemplo, mas uma vez um pastor conhecido meu encontrou uma mulher, e aí ela falou que estava fazia tempo que eles não se viam. Pastor, tudo bem, estamos na bênção, estou para casar, não sei o quê. Nossa, que coisa boa, né? Quem que é o abençoado? É fulano de tal. E falou, mas ele não é casado. Então, pastor, estou só esperando me divorciar da mulher para nós casar. Aí o pastor disse, mas irmã, como assim? Isso aí está contra a palavra, né? Então, irmãos, a gente precisa ter muito claro aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E por incrível que pareça, por vezes o óbvio está na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente precisa da misericórdia do Senhor, para que a palavra de Deus de fato seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que a gente possa enxergar todas as armadilhas do inimigo e dizer, Senhor, me protege, misericórdia, eu não quero cair em nenhuma armadilha do inimigo. E Davi, ele aceitou a correção do Senhor, mesmo sem entender no começo, mas depois que ele viu que Obed-Edom começou a prosperar, ele entendeu que o problema não era tirar a arca de um lugar e levar para o outro, mas era a maneira como ele estava fazendo. E a Bíblia é muito, muito clara em dizer que tudo aquilo que esse Obed-Edom, onde ficou a arca por 3 meses, fez, tudo o que ele fez e a família fez nesses 3 meses prosperou. E deve ter sido algo tão absurdo a ponto de isso chegar no palácio e Davi ficar sabendo.
E aí a gente vai sempre se lembrar que isso também acontece conosco, que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós sempre iremos prosperar. E é claro, de quando em quando, uma correçãozinha, porque como nós ainda não estamos prontos, a correção faz parte. Então, a gente precisa, por vezes, ter paciência para poder entender por que determinada porta foi fechada. Mas se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e você pode ter convicção que essa resposta, ela chegará. E quando a resposta chegar, você não vai ter nenhuma dúvida daquilo que você não fez e aquilo que você de fato precisa fazer. Então, não interprete uma porta fechada como uma derrota. Às vezes é um grande livramento do Senhor e você não está entendendo. E, meus irmãos, por mais que a gente não goste de receber não do Senhor, e na verdade a gente não gosta de receber não para nenhum pedido nosso, mas por vezes um não, ele é muito mais abençoador do que um sim. Imagine você que está numa situação que você está pensando em mudar de emprego e Deus diz não, porque Ele sabe que o outro emprego que você não vai ficar, o clima não é bom, você não vai suportar e você não precisa passar por tudo isso. Você não entende, você não está sabendo, você não consegue enxergar, mas Deus sabe. Uma pessoa que está orando por um relacionamento, aí vê lá um abençoado lá que parece que é uma pessoa boa, mas ela não sabe de fato quem que é aquela pessoa, né, no secreto, não sabe o quanto ela vai sofrer, o quanto ela vai ficar magoada, o quanto de repente até contrair uma doença por conta, né, desse relacionamento. Então são muitas coisas, meus irmãos, que a gente por vezes não vê, não gosta, e a gente precisa deixar Deus agir na nossa vida. Então, existem portas que talvez estejam trancadas na sua vida agora, nesse momento, e essa palavra, então, é para você. E isso está acontecendo não é para te destruir, mas é para te proteger, para te ensinar, para te mostrar de fato qual que é o caminho, qual que é a direção que você está seguindo. Porque por vezes a gente precisa ir para São Paulo, a gente pega o caminho para Curitiba. E não é assim que deve ser. A gente precisa seguir o caminho que Deus colocou à nossa frente. Então a melhor maneira de fazer isso é de fato nos colocar à disposição do Senhor, para Ele nos disciplinar, nos dirigir, dizer qual que é o caminho que a gente tem que fazer e lembrar de Isaías 43, versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova e logo sairá à luz. Deus fechou portas para Paulo, Deus fechou portas para Davi, mas a cada porta que foi fechada, uma nova porta maior e melhor foi aberta, e assim será na sua vida. Amém? Então quero convidar você a se levantar. Nós vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor continue a nos guardar, nos proteger, a nos enxergar, nos fazer enxergar as portas que Ele mesmo está fechando nas nossas vidas para o nosso bem, para que nós não fiquemos insistindo, batendo numa porta que está fechada, porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, mas a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e assim será conosco e na nossa família. Pai amado, nós agradecemos pelo seu amor, agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina, o Senhor não permite, Pai, que nós
com as nossas próprias pernas, por vezes, passemos por portas que vai nos levar à destruição, que vai nos levar a um abismo. Pai, nós somos tão gratos porque o Senhor cuida de nós. De fato, nós nos sentimos debaixo das tuas asas e apesar, Senhor, que por vezes a tua disciplina nos pareça ser tão pesada, nós sabemos que o Senhor faz isso para o nosso bem, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige e o Senhor está nos ensinando como nós devemos viver no teu reino. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor também guarde cada uma das pessoas da nossa casa, que o Senhor guarde, Pai, as emoções das pessoas, da nossa família, que o Senhor os livre das más influências, que o Senhor os livre das más amizades, daquilo que não convém. Pai, feche todas as portas daqueles que estão a oferecer coisas erradas, que estão a oferecer drogas, que estão a oferecer oportunidades de prazeres que não convêm, aqueles que estão a oferecer lucro fácil. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a nossa casa. Nós dizemos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Pai, que aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, isso acontecerá, porque assim diz a tua palavra, e nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos guiar, que o Senhor nos dê uma mente próspera, que o Senhor nos faça, Senhor, prosperarmos na área financeira, que o Senhor nos faça prosperar na área profissional, que o Senhor nos dê ideias, pensamentos, o Senhor nos dê criatividade, que onde outras pessoas não conseguirem ver solução, que o Senhor nos faça enxergar uma porta que o Senhor abriu com a solução perfeita. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos da congregação João de Barro, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que não quiseram vir, Pai, porque não tem prazer em estar na sua casa. Pai, aonde quer que eles estejam, alcance essas pessoas, fale ao coração delas, Pai, para que elas não fiquem desgarradas, mas que elas possam se alimentar da sua palavra, e que ao longo dessa semana o Senhor nos dê uma semana de paz, de vitória, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor guarde as nossas emoções, que nós jamais sejamos, Pai, alcançados pela depressão, mas que a alegria que vem do Senhor inunde o nosso coração, e que a paz que invade os nossos pensamentos, que excede todo entendimento, esteja sobre a nossa alma, que nós não estejamos ansiosos, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus.